Notícias do dia, ano 6, número 2043. Dia 24 de junho de 2022, sexta-feira. Datas comemorativas. Dia da Aviação de Reconhecimento. Dia da Indústria Gráfica. Dia do Caboclo. Dia do Disco Voador. Dia do Observador Aéreo. Dia Nacional da Araucária. Dia Internacional do Leite. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 20 graus, máxima de 32 graus, Rio Branco, Acre. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,23. Valor do euro, em alta, R$ 5,50. Índice Bovespa, em baixa, 1,45%, 98.080 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 4,91%, valendo R$ 109.118,60. IPCA, em alta, 0,47%, maio de 2022. Taxa Selic, em alta, 13,25%, 15 de junho de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 307,24. Notícias nacionais. Entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ajudará a destravar acordo Mercosul, União Europeia, diz chanceler, nos próximos meses, explicou Carlos França. O governo pretende discutir a adesão aos instrumentos legais que ainda faltam com o Congresso Nacional, com instituições empresariais e com a sociedade. Brasil quer ampliar parceria continental de enfrentamento ao crime, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A ação deve reunir agentes de todos os países no Centro de Cooperação Policial Internacional, CCPI, no Rio de Janeiro. Decreto presidencial suspende queimadas em todo o território nacional. Decreto define como queima controlada o emprego do fogo como fator de produção e manejo em atividades agropastoris ou florestais e para fins de pesquisa científica e tecnológica. A Ação da Cidadania lança mobilização para o Pacto pelos 15% com Fome, lançado pela Ação da Cidadania, em parceria com outras instituições. Pacto pelos 15% com Fome baseia-se no fato de que todo mundo tem 15 de alguma coisa para doar. Ex-deputado estadual pelo Rio de Janeiro, condenado pela Lava Jato, ganha liberdade condicional. Edson Albertassi, preso em 2017, na Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Lava Jato, estava em prisão domiciliar desde abril de 2020, por conta da pandemia de Covid-19. Desembargador do TRF1 manda soltar ex-ministro da Educação e pastores. Na sentença, Belo ainda destaca que o ex-ministro e os demais suspeitos deverão ficar livres até o julgamento do mérito do caso. O advogado do ex-ministro confirmou que ele já deixou a sede da Polícia Federal em São Paulo, na Lapa, onde estava preso. Polícia Federal informou que vai apurar a suposta interferência nos trabalhos da Operação Acesso Pago, deflagrada na quarta-feira, dia 22, para apurar o tráfico de influência e corrupção na liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, órgão vinculado ao Ministério da Educação. Polícia Federal realiza extradição de argentino foragido em Foz do Iguaçu, Paraná. Argentino havia sido capturado em agosto de 2021, na cidade paranaense, pela PF. Bandidos atacam batalhão da PM e agência da Caixa em Itajubá, Minas Gerais. Parte da ação do bando foi filmada por moradores da cidade. Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver pessoas correndo pelas ruas do centro da cidade e ouvir centenas de disparos de armas de fogo. Receita e Anatel apreendem celulares do comércio irregular no Rio. Segundo a Receita Federal, os telefones tinham indício de falsificação relacionada à certificação concedida pela Anatel, o que gera desemprego, sonegação de impostos. Anvisa determina recolhimento de remédios à base de losartana. Segundo a agência, a medida foi tomada em razão da presença da impureza ácido, em concentração acima do limite de segurança aceitável. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 31.962.782 casos acumulados de Covid-19 e 669.895 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 30.554.684 pacientes se recuperaram da doença e há 738.203 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 447.295.140. Trabalhadores da Volkswagen terão redução de jornada. Para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, medida será avaliada mês a mês e pode sofrer alterações até a normalização da situação, o que não tem data para ocorrer. Banco Central projeta crescimento de 1,7% do PIB para 2022. A previsão anterior,
divulgada em março, era de crescimento de 1% do PIB. Para a inflação, a estimativa é que chega a 8,8% neste ano e a 4% em 2023. Total de empresas ativas cresceu 3,7% no Brasil em 2020. As mulheres foram as que mais perderam emprego em empresas em 2020, enquanto o total de homens assalariados caiu 0,9% em relação a 2019. O número de mulheres recuou 2,9%. A arrecadação de tributos federais cresce 4,13% em maio. A análise das fontes de receitas revela que a arrecadação mensal com rendimentos de capital registrou um acréscimo de 59,5% em comparação ao total recolhido em maio de 2021, totalizando 5,8 bilhões de reais. Setor químico prevê quase 2 bilhões de reais em investimentos até 2024. Indústria química brasileira é a sexta maior do mundo, mas tem potencial para ser a quarta, diz Ciro Marino, presidente da associação que representa o setor no país. Serviço Federal de Processamento de Dados busca novas tecnologias de digitalização para micro e pequenos. SERPRO busca soluções tecnológicas que contribuam com o desafio de digitalização dos serviços do governo federal, visando facilitar a vida dos gestores públicos e de prestadores. Esportes. Copa do Brasil. Oitavas de final. Jogo 1. Fluminense 2, Cruzeiro 1. São Paulo 1, Palmeiras 0. FIFA aumenta para 26 o número de convocados para a Copa do Mundo. Entidade justificou o acréscimo por conta do período em comum em que o torneio ocorrerá, a partir de 21 de novembro, e também devido ao impacto da Covid-19 nas seleções. Brasil quebra jejum na Liga das Nações com vitória sobre a Sérvia, atual campeã. Seleção masculina bateu a Sérvia por 3 sets a 0, 25 a 18, 26 a 24 e 25 a 17, e segue firme em busca da classificação. Equipe encara o Irã às 10h30 desta sexta, dia 24. Seleção masculina eliminada do Mundial de Basquete 3-3. Equipe foi derrotada nesta quinta-feira, dia 23, pela Sérvia, por 22 a 7, e pela Nova Zelândia, por 19 a 18. Hoje, a seleção feminina entra em quadra em busca de vaga no mata-mata. O primeiro compromisso é contra os Estados Unidos, e o segundo diante da Nova Zelândia. Surf. Weston Webb vai às quartas na estreia do Rio Pro, em Saquarema. A brasileira superou a peruana Sol Aguirre e a havaiana Carissa Mu na abertura da etapa do Circuito Mundial na praia de Itaúna, em Saquarema, Rio de Janeiro. 5 brasileiros avançam direto para a terceira fase do Rio Pro. O líder do ranking mundial da Liga Mundial de Surf, WSL, Felipe Toledo, foi um dos destaques com um lindo aéreo que lhe garantiu uma nota 8,17. Notícias internacionais. Ucrânia afirma que Rússia assumiu o controle de 2 localidades na região do Donbas. Com as conquistas, as tropas russas devem conseguir avançar ainda mais pelo leste do território ucraniano. Ucrânia busca adesão à União Europeia. Batalhas em Donbas atingem clímax temível. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos aliados de seu país que acelerem o envio de armas pesadas para se igualar à Rússia no campo de batalha. Líderes europeus se reúnem para decidir o futuro da Ucrânia no bloco. Processo para que a ex-República Soviética seja um Estado-membro será longo e depende do fim da guerra com a Rússia. Nike abandona definitivamente o mercado russo e não reabrirá lojas. Marca de material esportivo se juntou a uma lista crescente de empresas ocidentais que encerram as atividades na Rússia. Justiça condena casal que recrutou mais de 40 eslovacos para trabalhos escravos na Inglaterra. Maro Stankos e Joana Gomulska selecionavam vítimas que moravam em abrigos ou orfanatos com promessa de vida melhor. Vestígios de pólio são encontrados nos esgotos de Londres. Segundo a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, nenhum caso associado de paralisia foi detectado. Equipes de resgate lutam para encontrar sobreviventes de terremoto no Afeganistão. Tremor de terra matou mais de 1.000 pessoas e deixou 1.500 feridas em região remota e de difícil acesso. Líder destituída de Mianmar é colocada em isolamento em prisão, desde que foi derrubada em um golpe de Estado. Aung San Suu Kyi estava em uma residência vigiada em um local não revelado. Estados Unidos. Chefe de polícia é afastado após resposta lenta a tiroteio em escola no Texas. Autor do ataque ficou 77 minutos dentro do prédio onde matou 19 crianças e 2 professoras em Uvalde. Suprema Corte dos Estados Unidos aumenta acesso a armas e derruba a lei estadual. A Corte concluiu que a lei, aprovada em 1913, viola o direito de uma pessoa de manter e portar armas, de acordo com a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos. BRICS. Xi Jinping critica abuso de sanções. Putin recrimina o Ocidente. Xi pediu que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, BRICS, assumam a responsabilidade conferida por sua influência econômica e defendam um sistema internacional verdadeiramente multinacional. Eventos históricos do dia. Em 1939,
Siam é renomeado Tailândia por Plaek Bulsongrão, o terceiro primeiro-ministro do país. Em 1947, Kenneth Arnold, um aviador e empresário norte-americano, faz o primeiro avistamento de OVNIs amplamente divulgado perto do Monte Rainier, em Washington. Em 1948, Guerra Fria, início do bloqueio de Berlim, a União Soviética torna impossível viajar por terra entre a Alemanha Ocidental e Berlim Ocidental. Em 1981, aberta para o tráfego a Ponte Humber, ligando Yorkshire e Lincolnshire, seria a ponte mais longa do mundo por 17 anos. Em 1995, final da Copa do Mundo de Rugby, a África do Sul derrota a Nova Zelândia e Nelson Mandela entrega a François Pienaar o troféu Webb Ellis em um icônico momento pós-apartheid. Em 2002, colisão de trens em Igandu na Tanzânia mata 281 pessoas, no pior acidente de trem na história da África. Em 2010, John Isner, dos Estados Unidos, derrota Nicolas Mahut, da França, em Wimbledon, na partida mais longa do tênis profissional. A partida começou a ser disputada no dia 22 de junho, mas teve que ser interrompida por 2 vezes devido à falta de iluminação natural, terminando somente no dia 24. A partida durou 11 horas e 5 minutos. Os tenistas disputaram 980 pontos em 183 games. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.